Olá, nós vamos falar nessa aula sobre ecologia e taxonomia de artrópodes venenosos. Quem são os artrópodes? É um grupo animal bastante diverso na natureza. Predominantemente, a maioria das espécies que são conhecidas no mundo, né, são animais muito abundantes e que estão em todos os ecossistemas, né, são muito adaptados, uma variedade enorme de processos biológicos são conhecidos desses artrópodes. Nesse grupo animal, nós temos dois grupos principalmente que têm importância em saúde pública, que seriam aqueles que podem causar acidentes para o homem e para outros animais quando em contato. Principalmente, então, são os aracnídeos e os insetos. Dentro dos aracnídeos, as aranhas e os escorpiões, e nos insetos, as mariposas, as vespas, as formigas, as abelhas, alguns besouros, né, e alguns himenópteros, conhecidos também como Maria Fedida. Então, como eu disse, em termos da taxonomia, os grupos importantes para a saúde pública são a aracnida, a ordem Aranea e Scorpiones, e insecta as ordens Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera e Hemiptera. Dentre os aracnídeos, né, as aranhas elas são bastante conhecidas, estão distribuídas também em quase todos os continentes, e nós temos aproximadamente 40 mil espécies conhecidas até hoje. Provavelmente temos muito mais e, infelizmente, muitas delas já não teremos oportunidade de conhecer por conta do desmatamento, da alteração que o homem faz no ambiente. A principal característica que as diferencia, inclusive, dos insetos é a composição do seu corpo, né? A gente tem o cefalotórax e o abdômen. No cefalotórax estão as quelíceras com os ferrões, que é por onde ela inocula o veneno e quando acontece o acidente, e no abdômen elas têm uma característica bastante interessante, que são as fiandeiras, que é por onde se faz a teia das aranhas, que são bastante diversas também. Quando uma pessoa é picada por uma aranha, esse quadro ele é denominado araneísmo, né? E no Brasil, a gente tem 3 das espécies dos gêneros considerados de importância em saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos 3 famílias, a quitênide, pterídide e sicáride, né? Onde temos na sicáride a aranha marrom, na quitênide a aranha armadeira e na pterídide as aranhas conhecidas como viúvas. Na família quitênide, né, os acidentes eles são conhecidos como foneutrismo, né, o quadro clínico que se instala após o envenenamento. Elas são conhecidas como aranhas armadeiras porque exibem comumente um comportamento de levantar as pernas quando se sente acuada. No Brasil, nós temos essas espécies distribuídas nos estados. Foneutra baiensis na Bahia, boliviensis, Extede no Tocantins, Foneutra fera, Foneutra kaiserley e a nigriventer, que é a espécie que mais acontece em acidentes, né? Principalmente no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. O número de acidentes é muito alto e tem aumentado constantemente. Isso em decorrência dos desmatamentos, você tem uma aproximação dos animais silvestres com o ambiente antrópico. E Foneutra perti e reide na Amazônia. Essas aranhas, agentes do foneutrismo, os acidentes que ocorrem com a armadeira, elas são cursoriais, ou seja, elas caminham muito mais do que se fixam em teias, como outras aranhas. Os acidentes ocorrem predominantemente nas áreas urbanas e, para reconhecê-las, nós podemos nos basear na disposição dos olhos que podem ser vistos na imagem a seguir, na fórmula 2, 4 e 2. Vamos visualizar agora o macho da armadeira. Nós temos aqui já um macho adulto e podemos visualizar o palpo já utilizado para o acasalamento e podemos visualizar também a presença de 8 olhos
dispostos diferentemente do que nós vimos para viúva. É um outro formato de disposição destes olhos. Então, são características fáceis de visualizar e que permitem diferenciar as aranhas de importância em saúde. Elas são conhecidas como aranha da banana, porque com o ambiente alterado, elas se adaptaram a viver predominantemente em plantações de bananas, né? E então nós podemos visualizar aqui quando os acidentes podem ocorrer, quando as pessoas vão colher as bananas ou quando estão em carregamentos. Inclusive, elas podem ser transportadas para outros locais ou para outros países, inclusive, né, com a exportação das frutas junto com a banana. Um outro grupo de aranhas que tem importância em saúde são as da família Pterídide do gênero Latrodectus. No Brasil nós temos duas espécies predominantemente, a Curacaviensis e a viúva marrom, que é a Latrodectus geométrico, cujas características para diferenciá-las de outras aranhas de importância em saúde é a presença de 8 olhos e uma outra característica que é no abdômen que podemos ver nas imagens produzidas no laboratório. Nessas aranhas, diferentemente da quitênide, em que o macho e a fêmea têm mais ou menos o mesmo tamanho, elas se caracterizam por um macho muito menor do que as fêmeas, né? Muitas vezes as pessoas olham nas teias e pensam que são aranhiços, que são filhotes de aranha, e é o macho que está ali na época do acasalamento. As fêmeas fazem teias irregulares, né, e produzem ootecas que são bastante distintas, principalmente as da espécies geométricos, como podemos ver nas imagens produzidas no laboratório. Agora vamos mostrar para vocês a Latrodectus, a viúva marrom, que é também uma aranha de importância em saúde e cuja característica principal é a presença dessa ampulheta cor de laranja no abdômen. É desta forma que nós conseguimos diferenciá-la das outras aranhas da família Pterídide, que é a qual ela pertence. Além dessa ornamentação que ela tem no abdômen, que é bastante característica e que pode variar de população a população, ou seja, quando ela é de uma determinada região geográfica, o padrão desse desenho pode modificar. Uma outra característica dessa aranha é a ooteca, bastante característica, bastante diferente da maioria das ootecas que nós vemos, em que ela produz algumas estruturas com a seda que ficam parecendo espinhos. Então é bastante fácil visualizar. Enxergou uma ooteca com essas saliências, já sabe que é da viúva marrom. Um outro grupo são as aranhas marrons, né, cujos acidentes predominam aqui no Brasil e que estão associados ao comportamento dessa aranha. Ela tem um comportamento criptozoico, ou seja, elas se escondem geralmente e, portanto, os acidentes ocorrem quando as pessoas vão se vestir. Elas podem estar escondidas na roupa, nas toalhas de banho, nos móveis, embaixo de lençóis, roupas e dentro dos sapatos. Essas aranhas são muito parecidas, o macho e a fêmea, e a distinção pode ser vista como, por exemplo, na Loxosceles intermédia, que é a aranha cujos acidentes são em maior número, nessas imagens que podemos ver realizadas no laboratório. Vamos dar uma olhadinha na aranha marrom, Loxosceles intermédia, uma espécie endêmica daqui do Brasil. Eu vou mostrar para vocês uma fêmea. As principais características que nos ajudam a diferenciá-la do macho. Vou mostrar também uma
característica bastante importante de Loxosceles, que é a presença, diferentemente das outras aranhas de importância em saúde, a presença de 6 olhos, enquanto as demais têm 8 olhos, dispostas nesse círculo 2 a 2. E aqui nós podemos visualizar, eu vou dar uma viradinha, o palpo da fêmea, que diferentemente do macho, ele é simples, né, com todas as suas estruturas simples. Temos aqui no abdômen uma abertura que nós denominamos de epígino e que internamente apresenta as espermatecas. E aqui ainda no cefalotórax nós podemos visualizar na quelícera, né, os ferrões, que são bem diminutos por onde ela injeta o veneno. Vamos visualizar então aqui agora a diferença do macho de Loxosceles intermédia, que é principalmente no palpo, né? Como eu já havia dito, na fêmea ele é simples e aqui no macho nós temos uma estrutura um pouco mais elaborada, em que ele tem segmentos modificados para a inserção do espermatozoide na espermateca da fêmea. Essa é a principal diferença e que ela pode ser visualizada quando adultos apenas, né? Quando são jovens, as estruturas são bastante semelhantes. Como vimos as imagens anteriores, a disposição dos 6 olhos, né? Reforçando que, diferentemente das outras 2 espécies que eu falei anteriormente, elas apresentam 6 olhos e não 8. E no Brasil, embora tenhamos 12 espécies descritas até o momento, predominam os acidentes com as espécies intermédia, leta e gaucho, que se diferenciam pela coloração e pelas estruturas do palpo, como a gente viu nas imagens feitas no laboratório, que as diferenças estão principalmente nos palpos do macho. A Loxosceles intermédia predomina na região sul, a Loxosceles leta aparece na sul e na sudeste e a Loxosceles gaucho principalmente na região sudeste do Brasil. Um outro grupo de aranhas são as aranhas caranguejeiras, que a gente ouve muito se dizer que elas não são venenosas, elas não têm venenos, e isso não é verdade. Elas têm glândula de veneno, produzem venenos, mas é muito mais difícil ocorrer acidentes por conta do próprio comportamento dessas aranhas. Mas em alguns casos, algumas espécies apresentam cerdas no abdômen que podem ser liberadas pelas aranhas em uma nuvem e isso pode ocasionar alergias. Um outro grupo de aracnídeos são os escorpiões, que são animais bastante antigos, né? Estão adaptados ao ambiente natural e ao ambiente modificado pelo homem, por suas características já bastante acentuadas de adaptação. E principalmente os da família Buthidae que são os responsáveis por acidentes, principalmente o gênero Titius. No Brasil nós temos 51 gêneros e aproximadamente 160 espécies presentes aqui no nosso país. Muitas delas ainda no ambiente natural e algumas delas já adaptadas ao ambiente modificado. Eles são carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos, então são importantes, né, na cadeia ecológica, porque eles promovem o controle dos insetos. E como as aranhas marrons, eles são encontrados também em ambientes mais onde você tem locais em que eles possam se esconder, sob tronco de árvores, em vãos, entre rochas, embaixo de pedras. E no ambiente modificado, eles vão se encontrar geralmente em entulhos, acúmulos de tijolos e telhas, etc. Eles estão presentes em todos os continentes e, como eu disse, né, no ambiente modificado, o homem produz diversos habitats para esses animais, como podemos ver um escorpião no vão de um tijolo.
Aqui nós temos as espécies mais importantes aqui no Brasil, né, do gênero, e predominantemente a espécie Cerulatus é que é a responsável pelo maior número de acidentes. Isso porque eles se proliferam em grandes quantidades, porque apresentam a característica de partenogênese, ou seja, uma fêmea dá origem a várias fêmeas, não precisa do macho para o acasalamento. Então, se você tem um escorpião, um Cerulatus na sua casa, daqui a um tempo você vai poder ter vários Cerulatus produzidos por aquela mesma fêmea. Então, aqui podemos... Uma das espécies que tem bastante importância aqui no nosso país também, que é o Titius baiensis e o Titius cerulatus. Entre os insetos que têm importância em saúde, como eu disse anteriormente, nós temos o grupo dos himenópteros, que são abelhas, formigas e vespas, os lepidópteros, que são as mariposas e borboletas, os hemípteras, que são Maria Fedida, e alguns coleópteros, que são besouros. Os acidentes mais comuns com insetos, que ocorrem geralmente aqui no Brasil na época do outono, eles acontecem com as lagartas, que são as formas larvais das mariposas, né, de 3 famílias predominantemente. Entre os insetos, um grupo bastante importante são os lepidópteros, que são conhecidos como mariposas e borboletas, que apresentam no seu desenvolvimento a metamorfose completa, ou seja, do ovo sai uma lagarta, né, que passa pelo processo de troca de pele até se transformar num adulto, conhecido como mariposa ou borboleta. E entre a fase de larva e a fase de adulto, a gente tem a fase de pupa, que pode estar envolta também por um casulo. No Brasil, as principais famílias em que contém lagartas que são importantes em saúde são as famílias Megalopygidae, Saturnidae e Arctidae. A família Megalopygidae é conhecida como taturana cachorrinho, taturana gatinho, por conta dessa conformação das cerdas urticantes e não urticantes que ela apresenta em seu dorso. Essas cerdas maiores, que dão a impressão de bicho de pelúcia, não contêm a toxina, mas entre essas cerdas elas apresentam as cerdas urticantes, que quando pressionadas na pele injetam a toxina e acontece um acidente. Essas cerdas elas também ficam no casulo, como nós podemos ver em imagens mais didáticas realizadas no laboratório. Nós vamos visualizar agora o casulo da Megalopyge, que é a outra família de lagartas que eu falei e que faz também o mesmo comportamento que a pararama, embora sejam de famílias diferentes, ela também deixa no casulo as cerdas urticantes, que são aquelas que provocam o acidente, reforçando, portanto, que é necessário o cuidado para não encostar nesses casulos, porque a toxina se mantém ativa por um certo tempo. Um outro grupo, diferente da família anterior, por conta da disposição das cerdas e da conformação dessas cerdas urticantes, é a família Saturnidae, cujas cerdas têm uma aparência de pinheiro, né? São ramificadas. E os acidentes acontecem quando também inadvertidamente a pessoa se encosta nessas cerdas. Na família Saturnidae, destaque se dá para o gênero Lonomia, cujos acidentes são bastante graves por conta do veneno afetar a coagulação sanguínea. E principalmente porque quando as pessoas se acidentam, elas se acidentam num número muito grande de lagartas, porque elas têm o comportamento gregário, ou seja, elas ficam agrupadas, né, nos troncos quando as pessoas se encostam inadvertidamente. Podemos ver que o corpo e a coloração se mimetizam com o tronco e por isso os acidentes acontecem, porque as pessoas não percebem que essas lagartas estão no tronco.
Uma outra família bastante importante, principalmente na Amazônia, por conta da sua associação, da presença em seringueiras, né, e, portanto, associado com a extração da borracha, é a família Arctide. Nesses locais, essa lagarta é conhecida como pararama e os acidentes conhecidos como pararamose. Em imagens realizadas no laboratório, podemos ver detalhes das cerdas dessas lagartas e remeter à questão de que também, a exemplo das megalopigídeas, elas também deixam as cerdas urticantes no casulo. Então, os acidentes também podem acontecer com os casulos. Nós vamos visualizar agora uma lagarta em último instar da pararama. Podemos ver aqui as cerdas urticantes. Não conhecemos ainda qual dessas cerdas são realmente as que contêm o veneno. Isso ainda não é conhecido, ainda falta a histologia dessas cerdas, mas os extratos são feitos com todas elas. É possível visualizar essas ramificações que aparecem nas cerdas e que penetram na pele quando a pessoa se acidenta. Eu vou mostrar agora o que é muito importante, a questão de que a lagarta, ao se transformar em pupa, deixa as cerdas urticantes no casulo. Então, os acidentes também podem acontecer quando a pessoa se encosta no casulo. Então, podemos visualizar aqui as cerdas presentes nos casulos, todos os tipos de cerdas que ela apresenta no tegumento na fase de larva. Lembrando que essas cerdas elas penetram na pele, essas cerdas diminutas, ocasionando então a lesão do tipo artrite. Nós temos aqui então a mariposa da pararama, cuja forma adulta não apresenta nenhum problema para o ser humano. Como nós pudemos ver ao longo dessa aula, os artrópodes são bastante importantes, não só na questão ecológica, como na saúde pública. Na questão ecológica, são importantes nas cadeias tróficas de que participam e na saúde pública por sua fácil adaptação a ambientes modificados, em que, quando nós temos grupos que são importantes em saúde, nós temos a proximidade desses grupos com o homem e, portanto, acontecem os acidentes. O caso das aranhas e desses insetos que nós mostramos aqui, principalmente os lepidópteros, né, que são as lagartas, e abelhas e outros grupos. Fica aqui o recado da importância da prevenção dos acidentes com esses animais para o homem, por ser de fácil controle quando sabemos o comportamento desses animais. Então é importante que as pessoas verifiquem em suas casas, não deixando acúmulo de telhas, de tijolos, de entulhos, e sempre que forem usar a vestimenta e os calçados, verificar se não há a presença desses animais, evitando assim os acidentes. Obrigada.